Você já parou para pensar nesse segundo exato onde tudo muda para sempre? Aquele momento em que a vida é dividida em um antes e depois, onde um simples gesto se torna a última decisão que você tomará. Hoje vamos falar sobre algo que todos fazemos sem pensar, algo tão todos os dias que esquecemos que pode ser mortal. Tire uma foto, mas não qualquer fotografia. Conversamos sobre as selfies que procuraram capturar a eternidade e acabamos capturando a própria morte. If this already makes you feel a chill in the back, give me a I like it right now, because what I am going to tell you today is not fiction. It is not exaggeration. They are real stories of people who climbed to a tower. They stopped on the edge of an abyss. They approached too much to a train. They climbed a railing, crossed a nearby lions, all because of that perfect angle. For that moment, they wanted to freeze forever. E eles conseguiram. Eles congelaram seu último momento na Terra. Não vou lhe dar lições morais ou sermões sobre o que é certo ou errado. Só mostrarei a verdade nua de 5 casos que abalaram o mundo. 5 histórias em que a busca por uma memória se tornou a memória mais dolorosa para aqueles que ficaram. Fique até o fim, porque toda a história fará você questionar algo que você pensou inofensivo. Isso começa agora. Lisa Agustina virou 45. 45 voltas ao sol. 45 anos de respiração, sentimento, de existir neste planeta que gira sem perguntar se queremos continuar. E ela decidiu celebrar-lo da única maneira que fazia sentido para sua alma inquieta, pulando de uma lareira abandonada de 80 metros de altura, suspensa apenas por cordas elásticas e sua fé na gravidade domada. Porque Liza não era uma mulher comum. Ele era um viciado em adrenalina. Um mecanismo de busca limite, alguém que precisava sentir a vertigem para lembrar que ele estava vivo. Juntamente com seu filho Nikita, 23, ele subiu as escadas enferrujadas daquela estrutura industrial esquecida em Pavlovsk, perto de São Petersburgo. A torre foi erguida como um monumento a declinar, para o qual já foi útil e agora serviu apenas como cenário para desafiar a morte. Para Liza, essa lareira não era um perigo, foi um convite. A equipe de salto de corda elástica, conhecida como 23 e 3 blocos, fez desses lugares seu templo, e ela era uma devota que comemorou seu aniversário no altar do extremo. O vídeo capturou tudo. Lá está ela, garantida com arreios, preparando-se para o salto. Sua voz quebra o silêncio com um grito de pura alegria. Esse tipo de alegria que somente aqueles que se jogam no vácuo, confiando que algo os impedirá antes de bater. Ele pegou a passagem no ar, a corda apertou, ele a segurou, ele a equilibrou como um pêndulo humano que desafia as leis naturais que devem nos manter presos ao chão. Para os segundos suspensos entre o céu e a terra, Lisa foi invencível. Era tudo o que eu sempre quis ser. O salto foi perfeito. A técnica, impecável. A emoção, transbordando. Mas algo dentro lhe disse que não era suficiente. Eu precisava de mais do que a experiência. Eu precisava do teste visual que estive lá, naquela borda onde a maioria nunca se atreve a olhar. Eu precisava de uma selfie que capturasse não apenas o momento, mas a própria essência de quem ela era. Uma mulher que não tinha medo de nada. E assim, depois de concluir o salto bem-sucedido, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Ele subiu novamente. Desta vez, sem cordas, sem arreios, com nada mais que sua confiança e seu desejo de imortalizar esse momento. A plataforma de metal exposta ao vento, corroída por anos de abandono, não foi projetada para ser pegada sem proteção. Nikita estava lá, seu filho que compartilhou com ela essa paixão pela testemunha extrema e silenciosa do que estava prestes a acontecer. Ela se moveu para encontrar o ângulo perfeito, aquele enquadramento que capturaria a torre, o céu, seu rosto vitorioso no abismo. E então ele escorregou. Não havia tempo para gritar, não havia tempo para se arrepender. Somente o momento preciso em que seu corpo deixou de estar na plataforma e começou a queda livre de 80 metros. Quase 300 pés vazios antes do impacto.
Nikita a viu cair. Sua mãe, a mulher que o trouxe para o mundo, que a ensinou a desafiar seus medos, caindo como um objeto sem peso até a gravidade, que a força que ela zombou de minutos antes com cordas a reivindicou com absoluta brutalidade. Os paramédicos chegaram rápido. Eles sempre chegam rapidamente quando é tarde demais. As lesões eram incompatíveis com a vida. Isso foi dito por relatos oficiais, que a maneira asséptica de dizer que um corpo humano não foi projetado para absorver o impacto de uma queda nessa magnitude. O que começou como uma celebração da vida acabou sendo o funeral de uma mulher que morreu. Exatamente o que soava. Embora o método final não tenha sido quem planejou. A equipe de 23 blocos emitiu uma declaração dividida pela dor. Eles haviam perdido um parceiro, um amigo, alguém que representava o espírito do que procuravam em cada assalto. As autoridades abriram pesquisas sobre a segurança do local, sobre se os protocolos apropriados haviam sido seguidos. Mas todas essas perguntas chegaram tarde demais para Liza, que não estava mais lá para responder, para explicar por que eu precisava dessa foto, por que não foi suficiente com o salto bem-sucedido, por que ele teve que subir novamente sem proteção. Sua morte se tornou um lembrete brutal de que a linha entre vida e morte é mais fina do que acreditamos. Que um único ritmo, um segundo de distração, um deslizamento de metal oxidado pode mudar uma celebração de tragédia. Por trás das manchetes sensacionalistas, há uma mulher que viveu intensamente, que adorou o risco, que morreu procurando capturar um momento que agora existe apenas como um aviso para os outros que pensam que são invencíveis. Dulce Alondra era professor. 29 anos dedicados a formar mentes jovens para ensinar pacientemente o que os outros esqueceram, a ser aquele pilar do conhecimento que apoia o futuro das crianças que mal começam a entender o mundo. Ele era mãe de um filho jovem, aquele tipo de mãe que cuida de todos os detalhes, que protege com ferocidade silenciosa, que encontra alegria em momentos simples. E em junho de 2024, ele decidiu levar seu filho para ver algo extraordinário, algo que não é visto todos os dias. Uma locomotiva a vapor restaurada que estava passando pelo México como um eco do passado que viaja para o futuro. A locomotiva foi chamada Imperatriz, um nome que evoca poder, grandeza, história congelada em metal e vapor. Construído em Montreal há 1930, foi retirado do serviço por anos, até que o ressuscite para uma última viagem épica em 3 países. Quando ele passou por Nopala de Villagrán, a apenas 100 quilômetros da cidade do México, centenas de pessoas se reuniram ao longo das estradas para testemunhar aquele show anacrônico, que a besta de ferro rugindo como nos tempos esquecidos. Sweet estava entre as centenas. Ele levou seu filho para ver a história em movimento, para manter sua infância naquele momento em que o passado e o presente estão em um estrondo cheia de vapor e rodas sobre trilhos. Ajoelhou-se em uma pequena colina perto dos trilhos, pegou o telefone, preparou a moldura perfeita. Antes de se posicionar, ele disse ao filho para ficar baixo, longe dos trilhos, em um lugar seguro onde nada poderia acontecer. Ele o protegeu com a diligência da mãe que sempre foi. Mas ela mesma não se protegeu. Em sua busca pelo ângulo ideal, do momento exato em que seu rosto e a locomotiva compartilhariam a mesma imagem, ele calculou mal. A distância parecia suficiente de onde estava. Mas os trens são mais largos do que parecem a olho nu. Eles se estendem além dos trilhos, ocupam um espaço que o olho humano subestime quando está focado em capturar uma imagem. A Imperatriz avançou com o peso de quase um século de existência, toneladas de aço se movendo a uma velocidade que não permite mais correções segundas. Um dos pistões bateu na cabeça dela. Não houve aviso. Não havia tempo para se mover. Apenas o impacto brutal do metal contra os ossos, da força industrial contra a fragilidade humana. O golpe foi instantâneo e fatal.
Os paramédicos chegaram rapidamente, mas não havia nada a fazer. Nenhuma técnica médica pode reverter esse tipo de trauma. Dulce morreu ali, metros de seu filho que se mantinha seguro. O garoto que agora era órfão, em um instante que deixou de ser uma memória feliz para se tornar o pior pesadelo de sua curta vida. As autoridades confirmaram o que era óbvio. Eles lembraram ao público que os espectadores devem ser mantidos a pelo menos 10 metros das estradas ativas. O Canadian Pacific Kansas City, empresa operacional da Imperatriz, emitiu uma declaração expressando profundas condolências e pedindo extrema cautela. Mas essas palavras parecem vazias quando já há um corpo no chão. Quando um filho pequeno acaba de ver sua mãe morrer por querer capturar um belo momento, o funeral de Dulce foi realizado em sua cidade natal, Texcapan, a apenas 40 quilômetros de onde ocorreu a tragédia. Amigos e colegas inundaram redes sociais com impostos comoventes. Um amigo escreveu que a vida é frágil e às vezes nos arrebata em um instante, o que sentiria falta dela para sempre. Outros se lembraram de sua dedicação como professora, seu amor como mãe, o calor que irradiava em cada interação. Mas também havia vozes de frustração, as pessoas questionando por que continuamos arriscando nossas vidas por fotografias que não têm valor em comparação com a própria existência. Morrem todos os anos ronas em todo o mundo, tentando capturar selfies dramáticas, sem calcular riscos reais. Falls, afogamento, acidentes com veículos, encontros com animais selvagens. A lista cresce e cresce como um monumento à vaidade moderna para essa necessidade compulsiva de documentar cada momento como se não fosse suficiente para vivê-lo. Sweet não era vaidoso, não era imprudente por natureza. Ele só queria uma lembrança daquele dia especial com seu filho, uma imagem que ele poderia manter para sempre. E ele conseguiu. Agora ele existe para sempre como um aviso, como um nome nas estatísticas das mortes por selfies, como uma história que é contada para lembrar outros que nenhuma fotografia vale mais que a vida. Seu filho cresceu sem mãe porque ela parou muito perto de uma locomotiva histórica. A Imperatriz seguiu sua jornada para o sul, indiferente à vida que ela tirou, porque as máquinas não sentem, não julgam, não param por dor humana. O que resta é um vácuo impossível de preencher. Uma criança sem mãe, uma família quebrada, uma comunidade em duelo. E em algum lugar na internet, provavelmente há a última imagem que Dulce tentou capturar, aquele quadro perfeito para o qual ele pagou com sua vida. Mas ninguém quer ver lá. Ninguém quer se lembrar dessa maneira. Eles preferem manter o professor dedicado na memória, a mãe amorosa, a mulher que viveu completamente até que um segundo erro de cálculo terminasse com tudo o que ela era e tudo o que poderia ter sido. Sandra Manuela da Costa Machado tinha 44 anos, quando a vida a levou para longe de seu nativo de Portugal para o Panamá. Ela era professora, como muitas das mulheres nessas histórias. Que nobres comércio que molda futuros, enquanto consumia o presente de quem a exerce. Mãe de 2 filhos, aceitou uma posição em Ciudad de Panamá, uma oportunidade de começar de novo em um continente diferente, sob um sol que aquece de maneira diferente, em uma cidade que bate com ritmos fora de seu povo, em Aveiro, ao norte de Portugal. Eu tinha acabado de chegar. Aqueles primeiros dias em um país estrangeiro, quando tudo é novidade e promessa, quando você passa por ruas desconhecidas, sentindo que a aventura está apenas começando. Ele ficou no bairro El Cangrejo, uma zona moderna de arranha, céus que quebra o céu com suas linhas verticais de vidro e concreto. A Torre Luxor, onde estava hospedada, foi erguida 27 andares acima do nível do mar. Uma estrutura que prometia vistas panorâmicas da cidade que se estendiam até onde a vista chega. Era sexta-feira, 12 de outubro, 2018, por volta das 10 da manhã, quando Sandra decidiu que precisava capturar a magnitude daquele novo capítulo de sua vida. Ele subiu para a varanda de 27 pisos,
O mundo inteiro que se destacava debaixo dos pés como um mapa tridimensional de possibilidades. Mas a varanda em si não deu o ângulo que estava procurando, essa perspectiva que mostrou não apenas a cidade, mas também sua presença naquele momento crucial da transformação pessoal. Então ele entrou na grade. Com um bastão de selfie na mão, ele balançou naquela borda fina de metal que separa o espaço habitável do vácuo absoluto. Trabalhadores da construção civil em prédios próximos a viram, começaram a gritar avisos desesperados, suas vozes tentando cortar a distância entre suas posições e ela. Mas o vento nessas alturas tem sua própria voz. Um rugido constante que devora pequenos sons, que converte avisos em sussurros inaudíveis. Sandra estava concentrada no telefone para encontrar o quadro perfeito, ao capturar a imagem que ela enviaria à sua família em Portugal para mostrar que estava bem, que a aventura valeu a pena, que a visão de sua nova vida era espetacular. Ele não ouviu avisos. Ele não sentiu o perigo até que era tarde demais. Um vento mais alto que os anteriores a atingiu enquanto se inclinava para a frente, seu centro de gravidade já cometido pela posição precária na grade. Ele perdeu o equilíbrio. Ele recuou, não em direção à varanda, mas em direção aos 27 abismos que o separavam do chão. As testemunhas disseram que o bastão de selfie ainda estava em queda, aquele objeto inútil que não poderia salvá-lo, que serviu apenas como um acessório macabro de sua descida final. Quase 300 pés de queda livre antes do impacto, antes que seu corpo fosse encontrado com o concreto implacável que não perdoa, que não faz exceções, que não distinguem entre professores portugueses e qualquer outro objeto que caia dessa altura. Os paramédicos chegaram em minutos. Eles a declararam mortos no local. Não havia nada a fazer. Nenhuma intervenção médica pode reverter os danos de tal queda. A polícia abriu a investigação imediata, confirmando rapidamente que uma forte explosão de vento foi a causa mais provável de sua perda de equilíbrio. Mas essa explicação técnica não limita Tura. A totalidade da tragédia não explica por que uma mulher inteligente, mãe de 2 filhos, uma profissional educada, sentiu-se que vale a pena arriscar sua vida por uma fotografia. As notícias viajaram rapidamente pelo oceano de volta a Portugal. Sua família, que acabara de perder o irmão 2 anos antes, agora enfrentou outro golpe devastador. Amigos inundaram redes sociais com impostos, lembrando seu calor, sua dedicação como professora, seu amor pela vida que ironicamente a levou a assumir esse risco fatal. Um amigo próximo escreveu que Sandra sempre foi favorável e amigável, pedindo orações por sua alma. Outro lembrou como ele havia contribuído para a educação de sua filha, destacando seu compromisso e ternura. O Serviço de Bombeiros do Panamá emitiu um aviso público que ressoou a ironia amarga. Não arrisque sua vida por uma selfie. É mais importante perder 1 minuto na vida do que sua vida em 1 minuto. Essas palavras, embora bem intencionadas, eram tarde demais para Sandra. Eles se juntaram a um coro crescente de avisos semelhantes emitidos em todo o mundo, enquanto as mortes por selfies se multiplicavam ano após ano. Um estudo revelou que entre 2011 e 2017, pelo menos 259 pessoas morreram em acidentes relacionados a selfies, sendo as quedas uma das principais causas. Sandra tinha 44 anos. Seus filhos ficaram sem mãe. Uma comunidade inteira foi choque. E tudo porque, em um momento de entusiasmo por sua nova vida, para capturar a beleza desse novo começo, ele subestimou o poder do vento, a precariedade de sua posição, a fragilidade fundamental da existência humana. Ele não era imprudente por natureza, não era alguém que constantemente procurando perigo. Foi apenas um momento, uma decisão, um instante em que o desejo de documentar excedeu o instinto de autopreservação. O que começou como uma tentativa inocente de capturar uma memória se tornou o último ato de sua vida. Ele deixou para trás 2 filhos que cresceriam com o peso de saber que sua mãe morreu em uma cidade estrangeira, sozinha, caindo de uma varanda enquanto tentava tirar uma foto.
A imagem que ele estava procurando capturar nunca existe. Mas a imagem de sua queda foi registrada na memória de todas as testemunhas que a viram cair, desamparadas para fazer nada além de gritar avisos que o vento levou antes que eles pudessem salvá-la. Prahlad Gujjar viajou de Rajasthan para Andhra Pradesh em fevereiro de 2024. 38 anos carregando com o que ele trouxe de sua casa para o Parque Zoológico Sri Venkateswara, em Tirupati, um dos maiores zoológicos do sul da Índia, um lugar conhecido por sua extensa terra e sua coleção de espécies ameaçadas. Mas, por razões que ninguém poderia explicar mais tarde, sua visita terminaria da maneira mais brutal imaginável, de uma maneira que mudaria para sempre sua família distante em Rajasthan. Era a tarde de quinta-feira, 15º de fevereiro, quando Prahlad começou a se mover deliberadamente em direção ao gabinete de leões. Várias pessoas o viram fazer isso. A equipe do zoológico notou seu comportamento estranho, sua determinação incomum ao se aproximar de barreiras que claramente marcavam limites que não deveriam atravessar. As paredes e cercas ao redor do recinto tinham entre 6 e 20 pés de altura, estruturas projetadas especificamente para manter os predadores mais perigosos do mundo de seres humanos curiosos que os observam a partir da distância segura que a civilização estabeleceu. Apesar dos avisos repetidos da equipe, apesar dos gritos de segurança que lhe disseram para parar, para não se aproximar, Prahlad ignorou tudo. Um guarda correu em sua direção tentando interceptá-lo, mas era tarde demais. Com movimentos calculados e deliberados, Prahlad subiu a cerca e entrou na zona de amortecimento que cercava os 3 leões do recinto. Não foi um acidente, não era um deslize. Foi uma decisão consciente atravessar todas as barreiras que o mantiveram seguro. Para fugir do pessoal que tentou detê-lo, ele pulou em um tanque de água e depois subiu a parede do recinto, colocando-se diretamente no habitat onde Dongalpur morava, um homem adulto, junto com Kumar e Sundari, 2 leões. A área foi projetada para simular seu ambiente natural, com espaço suficiente para esses predadores se moverem com liberdade que seus instintos ancestrais exigem. E agora, Prahlad estava dentro, sem proteção, sem armas, com nada mais que seu frágil corpo humano voltado para matar aperfeiçoado por milhões de anos de evolução. Dongalpur reagiu primeiro. O poderoso leão não hesitou, ele não parou de considerar opções. Ele simplesmente fez o que os leões fazem quando algo entra em seu território. Atacado. Ele foi lançado no Prahlad com velocidade e precisão de um predador de ápice que não sabe dúvida, que não experimenta remorso. Os relatórios dizem que o leão o agarrou pelo pescoço, aquela parte vulnerável onde as artérias carótidas bombeiam sangue para o cérebro, onde as presas podem penetrar na medula espinhal, onde a morte chega rapidamente se o predador souber o que faz. E Dongalpur sabia. Ele arrastou Prahlad por quase 100 metros através do recinto, sua presa humana pendurada em suas mandíbulas como qualquer outro animal que teria caçado. Os cuidadores tentaram intervir, gritando, fazendo barulho, tentando distrair o leão, mas seus esforços eram inúteis. O ataque foi fatal em minutos. Quando eles conseguiram coagir Dongalpur a entrar em suas gaiolas de alimentação, quando eles poderiam finalmente se aproximar do corpo de Prahlad, não havia mais vida naquele corpo quebrado. As autoridades confirmaram que Prahlad havia entrado no zoológico solo. No bolso, encontraram o cartão de identificação Aadhaar, que revelou sua identidade, junto com uma passagem de ônibus mostrando que ele havia viajado recentemente de Hyderabad para Tirupati. A polícia abriu um caso e imediatamente ordenou uma autópsia para determinar a causa exata da morte e se talvez o álcool ou as drogas tenha afetado seu julgamento. Eles também investigaram se houvesse problemas de saúde mental não diagnosticados que poderiam explicar por que um homem adulto decidiria conscientemente entrar em um gabinete de leões.
Mas, independentemente do que a pesquisa toxicológica ou psiquiátrica revelou, o que estava claro foi que Prahlad havia tomado a decisão de seguir uma selfie que a colocou em confronto direto com predadores selvagens. Os funcionários do zoológico descreveram o incidente sem precedentes na história do parque. O curador C. Selam explicou que, apesar do aviso repetido do cuidador animal, Prahlad escalou deliberadamente as barreiras projetadas para proteger os visitantes. Os leões foram rapidamente segurados após o ataque. Dongalpur foi colocado sob observação em uma casa de leões especiais para garantir que não ocorram mais incidentes. A equipe enfatizou que os visitantes nunca permitiram abordar os recintos além dos pontos de observação designados, e essa tragédia destacou brutalmente os riscos de violar as barreiras de segurança estabelecidas por razões óbvias que Prahlad decidiu ignorar. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pela Índia. A polícia local confirmou que estava trabalhando para entrar em contato com sua família no distrito de Alwar, Rajasthan. Sua morte foi particularmente chocante às circunstâncias que ocorreram ao tentar capturar uma fotografia com um dos animais mais perigosos do planeta. A busca por selfies em situações de risco tem sido associada a centenas de mortes acidentais em todo o mundo, com estudos identificando quedas, afogamentos e ataques de animais como algumas das causas mais comuns. O caso de Prahlad acrescentou outro lembrete sombrio de quão rápido essas ações podem se tornar fatais. Nas sequelas, autoridades e especialistas em vida selvagem reiteraram a importância de respeitar os limites em torno de animais selvagens. Os leões, mesmo aqueles que vivem em cativeiro, continuam sendo predadores de ápice com imensa força e comportamento de caça instintivo. Abordar eles, particularmente dentro de seus recintos, envolve consequências fatais que não admitem segunda oportunidades. A história de Prahlad é marcada por uma única decisão que terminou em perda irreversível. Ao tentar capturar uma imagem com um dos animais mais formidáveis do mundo, ele perdeu a vida. Sua morte continua sendo um alerta trágico dos perigos de ignorar as medidas de segurança, um lembrete de que nenhuma fotografia vale o risco de cruzar os limites que protegem pessoas e vida selvagem que observamos à distância que nos mantém vivos. Sophia Cheong sempre viveu no limite, literal e figurativamente. Aos 32, o aventureiro baseado em Hong Kong acumulou milhares de seguidores no Instagram, capturando fotografias impressionantes de bordas de penhasco, cordilheiras e outros lugares perigosos que a maioria das pessoas evitaria instintivamente. Sua biografia disse: "A vida deve ser divertida, não burra." Um lema que refletia seu espírito ousado e sua paixão por explorar a natureza em suas manifestações mais extremas. Para ela, o risco não era algo a evitar, mas algo para se abraçar como parte essencial do sentimento vivo. Em uma tarde de julho, 2020, ele saiu com 3 amigos íntimos para uma excursão de caminhada a Hakali, uma área natural cênica perto de Yuen Long, conhecida por suas cachoeiras e vistas dramáticas do At Fardo. Para Sophia, foi outra oportunidade de combinar seu amor pela natureza com seu desejo de criar conteúdo visualmente chocante que fez seus seguidores se sentirem, mesmo que fosse uma fração da emoção que ela experimentou naqueles momentos suspensos entre o céu e o abismo. O grupo acabou chegando ao Tsing Dai Stream em Tinh Yuet, um lugar pitoresco onde a água caiu em cascata em direção a poças de rochas profundas. Sophia, fiel à sua natureza, se moveu em direção à beira das cataratas, procurando o ângulo ideal para uma fotografia. Por volta das 5 horas da tarde, enquanto balançava precariamente perto da borda, ele escorregou. Em um instante, o aventureiro correu aproximadamente a 16 pés em direção à piscina profunda que estava abaixada, a água que parecia tão bonita de se tornar seu túmulo líquido. Seus amigos, testemunhas do acidente,
imediatamente chamaram serviços de emergência. As equipes de resgate chegaram rapidamente e o transportaram para o Hospital del Este Pamela Youde, em Tuen Mun, mas foi declarado morto na chegada. Não havia tempo para despedidas, não houve últimas palavras, apenas o silêncio abrupto que se segue quando uma vida sai sem aviso prévio. Quando alguém que estava rindo e vivo minutos atrás, há apenas um corpo que os paramédicos carregam com a urgência inútil de quem sabe que está atrasado. A presença de Sofia nas redes sociais havia destacado sua intrépida abordagem da aventura. Ele frequentemente compartilhava fotos de si mesma, com os pés pendurados em penhascos, param em cumes estreitos, explorando cachoeiras, cativando milhares com sua mistura de beleza e coragem. Seu feed do Instagram refletiu uma vida dedicada a experimentar a natureza em seus momentos mais dramáticos, e seus seguidores admiravam a sensação de liberdade e emoção que ele projetou em cada imagem perfeitamente composta. Sua última publicação, subida apenas alguns dias antes do acidente, mostrou ajoelhada em uma costa com uma mesa de buggy amarela, com o título "Os dias melhores estão chegando". Eles são chamados sábado e domingo. Uma mensagem que agora parecia irônica e comovente, aquelas palavras leves flutuando no espaço digital como um fantasma de otimismo que nunca se materializou. Os melhores dias não chegaram. No sábado e domingo, eles vieram e saíram sem ele, e seus seguidores tiveram que processar que essa imagem alegre era a última coisa que eles veriam de alguém que lhes mostrou o mundo a partir de ângulos impossíveis. As autoridades confirmaram que Sofia estava com amigos no momento do acidente e que o local que ela escolheu na beira da cachoeira era inerentemente perigoso. Hakali, perto da área de caminhada bem conhecida de Pineapple Mountain, é popular entre os caminhantes por suas vistas cênicas e piscinas naturais. Mas as quedas íngremes e as rochas escorregadias tiveram sérios riscos para quem não exerceu extrema cautela. As equipes de resposta a emergências enfatizaram que mesmo os caminhantes e fotógrafos experientes são vulneráveis em tais ambientes, especialmente quando tentam se posicionar para fotografias instáveis. As notícias da morte de Sofia se espalharam rapidamente pelas redes sociais, com impostos inundando suas últimas publicações. Amigos e seguidores expressaram choque e dor, muitos destacando sua energia infecciosa, espírito aventureiro e a alegria que ela trouxe para a exploração ao ar livre. Enquanto as circunstâncias de sua morte eram trágicas, sua comunidade se lembrava dela como alguém que abraçou a vida completamente e inspirou outras pessoas a fazer o mesmo que essa coragem às vezes levasse a situações perigosas que ela não media corretamente naquele momento fatal ao lado da cachoeira. O incidente serve como parte de um padrão de morte mais amplo por selfie, um fenômeno no qual os indivíduos perdem a vida enquanto tentam fotografias arriscadas. Estudos e relatórios documentaram inúmeros acidentes em todo o mundo, frequentemente envolvendo quedas, afogando-se ou encontros com riscos naturais. A morte de Sofia enfatiza os perigos extremos associados a riscos e ambições equilibrados para o bem de uma imagem, particularmente perto de penhascos ou cachoeiras, onde um único passo falso não admite correções. Na tragédia da tragédia, as autoridades e organizações de caminhada enfatizaram a importância de exercer cautela e manter o respeito por riscos naturais. A morte de Sofia Cheung é um lembrete sóbrio de que até aventureiros experientes podem ser vítimas de acidentes em momentos de erro de teste. Seu legado, no entanto, permanece nas imagens e memórias vívidas que ele deixou para trás. Uma vida vivida no limite, impulsionada pela curiosidade, paixão e busca pela beleza no mundo natural que finalmente cobravam o preço que ela nunca pensou que pagaria. O que resta é uma conta congelada no Instagram. Com o tempo, cheio de momentos em que ele desafiou a gravidade e venceu, onde o risco era seu parceiro constante e veio vitorioso, até o último dia em que a sorte estava exausta, quando a vantagem cedeu,
Quando a cachoeira que fotografou tantas vezes decidiu reivindicá-la como parte permanente de sua paisagem. Seus seguidores ainda visitam seu perfil. Eles ainda olham para as fotos de uma mulher que parecia invencível, que sorriu de lugares onde a maioria dos teme. E em cada imagem agora existe uma sombra que não era antes. O conhecimento de que por trás desse sorriso confiante era uma mortalidade que ela mantinha afastada até que não pudesse mais. Há um fio invisível que conecta Lisa, Dulce, Sandra, Prahlad e Sofia. Eles não se encontraram, nunca cruzaram palavras, viviam em diferentes continentes, sob os céus que nunca compartilharam. Mas todo mundo morreu perseguindo o mesmo, aquele momento perfeito capturado em pixels, aquela imagem que lhes prometia imortalidade e, em vez disso, deu a eles a morte. Todos subestimaram a distância entre desejo e desastre. Todos acreditavam que poderiam desafiar as leis naturais que mantêm nossa espécie viva através da cautela que abandonaram por alguns segundos de glória visual. A pergunta que ninguém quer fazer, mas ressoa em cada uma dessas histórias, é simples e brutal. Por quê? Por que uma mulher de 45 anos que acabara de completar um salto perfeito precisava subir sem proteção? Por que um professor dedicado parou tão perto de uma locomotiva histórica que seu próprio filho era órfão no momento do impacto? Por que um profissional educado balançou uma grade de um apartamento 27 em uma cidade estrangeira? Por que um homem viajou centenas de quilômetros para pular dentro de um recinto de leões? Por que um aventureiro experiente parou na borda escorregadia de uma cachoeira? A resposta é tão desconfortável quanto óbvia. Vivemos em uma época em que a experiência não vale a pena se não estiver documentada, onde os momentos só existem se puderem ser compartilhados, onde nosso valor é medido em curtidas, comentários e seguidores que validam nossa existência com seus cliques. Criamos uma realidade paralela em que a foto do evento é mais importante do que o próprio evento, onde o testemunho visual se tornou mais importante do que o testemunho de nossos próprios sentidos. E nesse investimento de prioridades, nessa confusão entre viver e documentar, a semente dessas tragédias é semeada. Cada uma dessas pessoas teve uma vida completa. Lisa era mãe, atleta, membro valiosa de sua equipe. Doces mentes jovens moldadas, ele criou o filho com amor. Sandra cruzou um oceano para ensinar em um novo país. Prahlad tinha uma família esperando por ele em Rajasthan. Sofia inspirou milhares com sua coragem. Eles não eram burros ou imprudentes por natureza. Eles eram humanos complexos com histórias ricas, com sonhos e medos e tudo o que torna uma pessoa real. Mas em um único momento, em uma fração de segundo, tudo o que foi reduzido a uma decisão fatal que os tornou estatísticas, avisos, em detentores sensacionais. As autoridades de cada caso emitiram avisos semelhantes. Fique longe das bordas. Respeite as barreiras. Não chegue muito perto. Não arrisque suas vidas por uma foto. Mas esses avisos parecem vazios quando há corpos no chão, quando as famílias estão planejando funerais, quando as crianças perguntam por que a mãe não voltará para casa. Os avisos estão sempre atrasados. Depois que a tragédia já escreveu sua última linha, depois que o ponto final já foi colocado com sangue na calçada ou na água nos pulmões ou garras na garganta. E o mais perturbador é que essas mortes não impedem os outros. Enquanto escrevo essas palavras, alguém em algum lugar do mundo está escalando uma cerca que não deve subir, ela está em uma borda onde não deveria estar, está se aproximando de um perigo que não deve tocar, tudo com o telefone estendido, tudo que parece insignificante. Os estudos mostram que entre 2011 e 2017, pelo menos 250, 9 pessoas morreram em acidentes relacionados a selfies. Esse número cresceu desde então. Falls, afogamento, acidentes de trânsito, ataques de animais, eletrocuções, tiros acidentais. A lista de maneiras pelas quais as pessoas morrem perseguindo a foto perfeita é grotescamente diversa. E cada morte acrescenta combustível a um debate que nunca é resolvido,
sobre se somos dependentes demais da tecnologia, se perdemos o instinto básico de auto-preservação, se a busca por validação externa estiver literalmente nos matando. Mas além de estatísticas e debates, além de avisos e estudos, existem pessoas reais. Há crianças que crescem sem pais. Existem famílias quebradas tentando entender como uma selfie valia mais do que a vida de seu ente querido. Há os amigos que testemunharam as cataratas, os ataques, os impactos, que levarão essas imagens em suas mentes pelo resto de suas vidas. Há as equipes de resgate que chegaram tarde demais, que tiveram que carregar corpos quebrados e explicar aos entes queridos que não havia nada para fazer. E há as fotos que nunca foram tiradas, as imagens que essas 5 pessoas procuraram capturar quando morreram. Essas fotos existem apenas como fantasmas de intenção, como momentos que foram quase mas nunca se tornaram. Porque a ironia final, a crueldade final dessas histórias é que as selfies que custam essas vidas nunca existiram. Os telefones caíram com os corpos, as câmeras molhadas na água, as imagens foram perdidas no momento do impacto. A única coisa que resta são as histórias, os avisos, os nomes adicionados a uma lista que continua a crescer enquanto continuamos a perseguir o momento perfeito que nos promete imortalidade e nos dá exatamente o contrário. O desejo de capturar o momento existe desde que os humanos aprenderam a pintar nas paredes das cavernas, mas antes que não nos matasse. Antes da busca pela imortalidade visual, não incluía a aterrissagem de pisos de 27 ou saltos para os gabinetes de leões. Algo mudou quando colocamos câmeras em nossos telefones e conectamos esses telefones a plataformas que transformam nossas vidas em shows para o consumo de estranhos. Algo invadiu a equação de risco-benefício quando os gostos se tornaram mais valiosos que as vidas, quando a validação externa se tornou a droga, precisamos nos sentir reais. Aqui estamos, ao final de 5 andares, uma única história contada 5 vezes com rostos diferentes. A história de como a busca por um momento perfeito se tornou o último momento. Eu não dei a você essas histórias para se assustar, embora, se você sentir medo, é porque seu instinto de sobrevivência ainda funciona. Eu os dei a você para entender que todas as decisões têm peso, que cada passo perto da borda o aproxima de cair, que nenhuma foto vale mais do que a sua próxima respiração. Lisa, Dulce, Sandra, Prahlad, Sofia. Diga seus nomes em voz alta. Lembre, os não como avisos abstratos, mas como pessoas reais que amavam, riam, sonhavam, e que um dia eles decidiram que precisavam capturar algo bonito. E eles pagaram com tudo o que tinham. Se este vídeo fez você pensar, mesmo que seja por um segundo antes de parar nessa borda, antes de se aproximar demais, antes de arriscar tudo por uma imagem, essas 5 vidas não foram completamente perdidas em vão. Ele comenta: nenhuma foto vale minha vida. Não para mim, mas como um lembrete para si mesmo, quando você é tentado a cruzar essa linha invisível entre cautela e desastre. Porque a próxima história pode ser sua, e ninguém quer ser lembrado como o aviso que os outros ignoram.